Castelo Branco lá, que foi 50 anos em 5. Então, tudo que se viveu até 50 anos, a nível material, não deu nada. E nesses 5 anos de Doterra, tudo realmente se cumpriu, porque vocês disseram sim. Então, realmente, a nossa gratidão é muito grande. E enquanto eu tiver voz, jamais vai acontecer de alguém me pedir uma ajuda e eu dizer não, não posso. Como não posso? Eu tenho que poder, porque vocês nos fizeram viver os nossos sonhos. Então, o objetivo aqui é ajudar cada um também a concretizar aquilo que é o plano, aquilo que está no seu íntimo, para poder crescer e se desenvolver. Em relação à questão de ser um sócio fundador, então, quando a empresa abre um país, ela coloca vagas para que essas vagas sejam preenchidas por pessoas que tornar-se-ão sócios fundadores da empresa naquele país. Então, quando a Terra começou, em junho de 2018, foi estabelecido que até dezembro daquele mesmo ano haveria 30 vagas. E aqueles distribuidores, né, que melhor se sobressaíssem, alcançariam aquelas vagas. E foi dado um parâmetro. O parâmetro era ser nível Gold e se manter nível Gold. Daqueles 6 meses, tinha que se manter pelo menos 4 meses. E, claro, vamos pegar o exemplo assim, que daqueles distribuidores, 40 ficassem 4 meses como Gold, e daqueles 40, 5, daqueles 40, 35 ficaram 5 meses, e 31 ficaram 6, aqueles 31 queriam ocupar, digamos assim, as 5 primeiras vagas, e aqueles 10 primeiros ficariam na suplência. Então, na realidade, a meta era fechar 6 meses de Gold, para não ter risco, né? E eu lembro, colegas, que eu fui a ocupar a 4ª vaga no caso de fundador, e eu fui o primeiro pobre. As demais pessoas que pegaram as outras vagas tinham recursos, né? Quebradão, assim, só eu mesmo. E quando aqueles 30 ali ocuparam as posições, eu acho que daqueles 30, acredito que uns 4, 5 eram quebradão, o resto eram pessoas que tinham uma estrutura, né? Que se programaram melhor de suas vidas e tinham uma estrutura para poder fazer frente à demanda. Então, realmente é um orgulho muito grande ser sócio fundador da empresa. A empresa não fala muito nisso agora, porque quem está chegando agora não tem esse privilégio, então não tem por que ficar falando, né? Mas quando a empresa abrir em outros países, vocês poderão ser fundadores de outros países. E o que que muda? O que muda é que a empresa pega um percentual do que ela arrecada naquele país, divide todo ano com os sócios fundadores, e aquilo acaba virando um 13º. E é bem gordinho, é bem gordinho. E cada ano ele tende a aumentar, né? Então, isso significa ser um sócio fundador. Claro, por outro lado, o diretor sabe quem é, o vice-presidente também, porque você fez parte daquela equipe que ajudou a implantar a empresa num país. Então, isso que significa ser sócio fundador da Doterra. Então, como funciona isso? Os ganhos na Doterra, eles são vitalícios e hereditários. Quando a gente falta, a gente vai deixar para os nossos familiares. Mas os ganhos de fundador, não. Quando um fundador morre, já era. Vai ser chamado alguém que estava na suplência, né? E, por outro lado, para se manter fundador também tem metas. Se você não fechar de 12 meses, não fechar 10, pelo menos como diamante, você está fora e vai ser chamado um suplente. Só um momentinho. Oi? Alguém mais está com dificuldade? Minha esposa está dizendo que não está acessando o link lá do YouTube. O povo tá furioso. Vê se tu acha que o Kleber liberou a Liana. Para poder chamar o Kleber. Então, isso que é ser sócio fundador. Bom, então acho que a primeira missão eu cumpri aí, tá legal ou não? Ficou claro que é um sócio fundador? Maravilha. Então, se, por exemplo, de 12 meses você não for 10 meses, pelo menos, diamante, você deixa de ser. Aí o cara que está lá na suplência pega a tua vaga. Tá, obrigado. Pega a tua vaga. Então, é isso, né? Mas é difícil alguém querer largar o osso, né? O pessoal se gruda ali e não quer perder essa tetinha aí de maneira alguma. Vou ver se eu acho aqui, então, cara,
O camarada esse que é o cabo. Aí tá todo mundo pedindo o Eles link. É uma libera o link xingação. da sala. É uma xingação, o povo tudo quer o link. Vou liberar o link da sala. Não tem quem faça aí ou eu ainda tá no limbo? Tá, aí foi fazer ali. A minha esposa foi tentar fazer ali. Ela vai? Então eu não vou chamar o Sim. cara, então. Tudo bem? Oi, Kleber, tranquilo? Não tá dando certo no YouTube, mas agora tem uma pessoa que vai tentar ligar ali. Ah, sim. A pessoa pegou o quê? O YouTube está conectado. Funcionando, Vi, pelo YouTube? Tá sim, tô no meu celular aqui. Também Ó, estou meu usando o amigo, tá YouTube. pelo YouTube. Vou Perfeito, mandar. então deu certo aí no YouTube? O YouTube tá deu sim. Maravilha. Aquele que eu vou reenviar de novo aqui no WhatsApp. Aham. O primeiro link não deu, agora esse novo deu certo. Se puder me passar, então, que eu coloco nos meus grupos. Vi, você cola o link no chat para nós aqui, por favor? Obrigado. Coloquei também, Thiago, tá ali. Olá, obrigado. Primeira vez. Agora deu. Deixa o áudio aberto. Não tá aparecendo. Mentira dele. Eu não sei. Um segundinho, galera, vai dar tudo certo. O pessoal pegou o link que a Vitória passou? Sim. É isso. Aí, já estamos de volta. Fixa aí. Opa, de volta. De volta. Você que manda, meu amigo. Tive que trocar as baterias do mouse.
Tenho há 2 anos esse computador, primeira vez que as baterias aí não clicava e não dava nada aqui. Só que o pessoal está me cobrando ali a questão do link, eu vou ter que copiar daqui e passar para eles. Esse termina com G, né? Eu te mandei no WhatsApp o link. Tá no teu WhatsApp. Ah, tá no WhatsApp, tá mais rápido. Tá no teu WhatsApp. Um momentinho, então. Gente do céu, isso aí porque acabou a luz do meu bairro, hein? Me liguei pra minha mãe mora no bairro do lado, disse, mãe, me salva. Aí ela disse assim, aqui em casa também tá sem luz. Quando eu fui fechar a Diamond, em abril de 2019, gente, faltava ainda uns 800 PVs e caiu a energia elétrica da minha casa. E o sistema ele roda 3h20 da manhã e faltavam uns 40 minutos. Aí eu não sabia o que fazer, me desesperei. Fui lá acordar, só não consegui acordar. Aí tinha a chave da igreja, fui para a igreja. E aí, quando eu cheguei na igreja, faltava 2 minutos para a hora que ia virar. Aí, o que eu tive que fazer? Eu me loguei no ID e coloquei um monte de kit. Coloquei os 800 PVs, porque não tinha esse monte de kit que tem hoje, era só de 120 PVs. Coloquei um monte de kit naquele ID ali e fechei o diamante. E aí, depois, eu fui lá, pedi para a empresa colocar os pedidos para quem realmente queria, né? Porque, então, é terrível, né? Quando acontecem essas coisas aí, infelizmente. Mas acontece, faz parte. Então, estou por vocês aí, se já posso iniciar, se falta ainda... Agora é você que manda, meu amigo. Fica à vontade, eu peço perdão aí pelo transtorno, mas fica à vontade, a sala é sua. Tranquilo. Eu estou já como co-host? A Ana vai te passar o co-host já. Já passo o host para você aqui. Tranquilo. Bom, então, me apresentar de maneira formal, meu nome é Moisés Panatier, eu resido aqui em Farroupilha, Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, perto de Caxias do Sul. Eu já estou na Doterra há 5 anos e 3 meses. Então, quando nós começamos esse projeto, ainda foi em abril de 2018, a empresa não estava no Brasil. E aí nós fomos, então, para os Estados Unidos, tivemos uma reunião lá com o CEO, que era o David Sterling, e ele perguntou para nós, estava eu e mais 7, vocês querem começar com a empresa no Brasil a meia boca ou a pleno? E nós, o que isso quer dizer? Não, se começarmos a meia boca vai ser em junho, daqui a 2 meses, mas ainda não vai ter tudo. Ou vocês esperam até outubro para poder a pleno. E nós, olha, pode ser um quarto de boca ou nós queremos começar já. E aí, então, o projeto foi iniciado, então, justamente no mês de junho, mas, gente, era só o esqueleto do projeto. E quando nós estávamos lá em abril, na sala do David Sterling, nós ajudamos a escolher essa caixinha aí do Living Brasil, que tem os limãozinhos ali, nós que tínhamos umas 5, 6, e nós achamos sair mais bonitinho, fizemos uma votação. E aí, mais ou menos um mês depois, a Nathalie Guder me ligou para fazer a tradução desses guias, esses guias Construa, Viva, que tinha em inglês, não tinha em português, e ela ligou para mim e a gente ficava ali horas e horas traduzindo esses guias para que pudesse tudo iniciar. E aí eu lembro que em seguida a empresa já tinha um escritório em São Paulo e eu fui até lá. A Adna Fischer me atendeu. Só, mas nunca ninguém veio aqui, o que tu quer aqui? Digo, eu quero conhecer a estrutura, mas que estrutura? Aqui é um escritório, mas não importa, eu quero tirar foto aqui, eu quero dizer para o povo que esse escritório existe, que não é fake, que não é algo virtual, que é real. E ela achou aquilo estranho. Por quê? Porque eles tinham uma certeza que a empresa era correta. Mas nós, acostumados com fakes, a gente não tinha aquela mesma certeza, então a gente precisava, né, de trazer essa informação para as pessoas. Então, posso dizer assim que vocês estão falando com alguém que viu esse projeto nascer desde que ele era um feto ainda, era um embrião, né? E hoje a gente está vendo essa empresa aí cada vez mais poderosa. Então, muitas coisas que não eram muito claras naquele momento, hoje estão mais claras. E é muito legal ter participado desse processo, porque eu consigo me imaginar no lugar de cada pessoa que é apresentada esse projeto. Quando eu vi a primeira vez a frase óleo essencial, gente, não sabia se aquilo era de comer ou passar no cabelo. Para mim não tinha significado nenhum óleo essencial, gotinha e não sei o que, cheirar, de como que cheirar alguma coisa vai funcionar, tem que beber, passar na pele e cheirar, não vai dar nada. Então era tudo assim uma mudança de cultura que nós tivemos que passar. E aí depois aquela questão lá de
de não poder mostrar publicamente os ganhos. Como assim? O que a gente mais faz no marketing? Não, aqui não pode, aqui é uma coisa mais reservada. Então, nós tivemos que aprender toda uma cultura. E por incrível que pareça, tem uma autora de um best-seller que ela diz que a coisa mais importante a ser aprendida hoje é aprender a desaprender. Olha que interessante, né? Aprender a desaprender. Então, vocês devem perceber que cada pessoa que entra na doTERRA, ela tenta adaptar a doTERRA àquilo que ela já faz atualmente. Se é um advogado, se é um corretor de imóveis, se é um vendedor, se é um funcionário público, eles tentam adaptar a doTERRA àquilo que eles já fazem. É o normal do ser humano, é uma tendência. Na realidade, está errado. Tem que desaprender. Como faz doTERRA? Não sei, estou começando agora, preciso aprender a fazer do jeito certo. Então, esse tipo de treinamento que nós temos hoje, tipo de encontro, tem esse objetivo, que a gente possa realmente afinar, né, o machado. E o contar ligeiro, essa historinha de afiar o machado, que às vezes tem pessoas novas que não sabem. Então, o homem estava desempregado e ele precisava sustento para a família. E perto da casa dele estavam cortando um mato. E ele foi lá, se apresentou lá para o encarregado, disse, olha, eu preciso de ganho, preciso de recurso para ter sustento da minha família. E o perguntou, tu já fez isso na vida? Não, eu trabalhava no escritório, o escritório quebrou, coisa e tal. Aí o carregado viu que as mãozinhas eram bem lisinhas, né? Disse, coitado, não vai ser fácil. Mas se tu quer o trabalho, tudo bem. E aí, então, ele pegou o machado lá, né? E começou, nunca tinha feito aquilo na vida, que suou, cansava, descansava. E quando acabou a jornada de trabalho, eles viram ali que tinham as pessoas conversando e eles tinham cortado, em média, 6 árvores, cada lenhador. Ele tinha cortado... Aqui está em outro ponto. Oi? Estou ouvindo diferente. Continua? O pessoal está com o Tem um microfone áudio que falou aberto aí, junto só que eu do perdi o microfone. host, agora eu não consigo Então deixa mutar. que eu vou fechando aqui, então. Isso. Tá. Fechei. Só espero não ter fechado o teu. Bom, você abre aí, né? Então, aí aconteceu então que, em média, o pessoal tinha cortado 6 árvores e aquele lenhador tinha cortado só 4. Aí ele, puxa vida, nem isso eu sei fazer? Já sei, vou mais cedo. Outro dia chegou mais cedo e, vá a lenha, né? Chegava a sangrar as mãozinhas do coitado para conseguir cumprir a meta. E trabalhou com muito esforço e no final do dia tinha sido menos ainda, 3 árvores e meia. No outro dia ele chegou mais cedo, não parou para o almoço e vá cortar a lenha. 3 árvores apenas. Ele começou a ficar desesperado. E não podia ficar mais tarde porque era escuro. Como é que cortar a lenha no escuro, né? Poderia até chegar mais cedo e ficar meio-dia. Então ele procurou um carregado só, não sei o que fazer, não estou conseguindo corresponder, eu não posso perder essa vaga. E o cara disse, tu já notou que quando termina o trabalho, a gente fica ali sentado, conversando, e depois, eu fiquei no primeiro dia um pouquinho, mas eles conversam um monte de bobagem, eu estou cansado só da família, vou embora para casa. E, pois é, mas quando nós ficamos ali sentados, ali na beira do fogo, aqui no sul, né, tomando chimarrão, coisa e tal, contando caos um para o outro, ao mesmo tempo a gente está afiando os nossos machados. E você nunca afiou o teu machado. Você entrou, trabalhou com machado cego, nunca parou para afiar. Por isso que mesmo com mais esforço, a tua produtividade está cada vez menor. E aí, então, ele aprendeu que se não afiar o machado, se não adquirir técnicas, não vai adiantar nada. Então, é muito bom a gente parar de vez em quando para trocar essas experiências, né, fazer uma reflexão e não só baixar a cabeça e trabalhar, porque com certeza afiar o machado ele é parte importante desse trabalho, ok? Então, eu tenho algumas lãs para compartilhar e vou ter o privilégio, então, de fazer isso, que acaba ficando mais fácil, né, da gente poder passar a mensagem. Então, estou conseguindo compartilhar pelo que eu estou vendo, né? Ok. Então, analisar, planejar e o que executar para avançar. Então, o que é fazer uma análise? Fazer uma análise é uma coisa muito profunda. Eu tenho que realmente verificar vários aspectos. Muitas vezes, essa análise vou precisar da ajuda de outras pessoas para enxergar alguma coisa que eu não estou enxergando. E o que é planejar? Vocês estão falando com alguém que se graduou no nível de MBA na Getúlio Vargas. Eu me graduei em gestão de projetos. Então, ou seja, eu entendo dessa questão de gerir projetos. E o nosso trabalho nada mais é
do que planejar alguma coisa, projetar e depois atingir um determinado objetivo. Então, tem um pensamento que diz que quando nós falhamos em planejar, nós planejamos para falhar. Vou repetir, quando nós falhamos em planejar, nós planejamos para falhar. Então, planejar não é perder tempo. Na realidade, planejar é justamente conseguir todos os insumos, todos os ingredientes necessários para que o sucesso realmente seja atingido. Então, tem muitos projetos que é mais tempo planejando do que executando, e são projetos de alto sucesso. Então, tem vezes que alguma coisa é planejada por meses, às vezes até por anos, e em pouco tempo ela é executada. Então, assim que deve ser. Agora, por outro lado, tem pessoas que são por demais teóricas, né? Ficam sempre só falando, e não executam. Quando executam, o fazem de maneira não tanto assertiva. Então, analisar, planejar, para poder realmente avançar, é muito importante. É isso que nós veremos na sequência, ok? E tudo isso em cima das nossas metas. Antes, então, de nós darmos sequência, eu gostaria de abrir o espaço para um colega. Eu vou ver se ele está aqui na sala conosco. Com certeza já deve estar. E eu vou procurar ele aqui. Assim que eu achar, a gente passa o co-host, que ele vai contar um pouco da experiência que ele está tendo, né, nesse tempo de doTERRA. Já Só me tenho achou que ainda, achar. já. Estou te procurando ainda aqui, Felipe. Já me achou ainda. Tu está com o Felipe mesmo? Isso. Então vamos ver ali, Hélida, Fábio, Francine. Pois é, mas já pulou o Felipe aqui. Mas vamos ver, dá uma faladinha que eu consigo tirar. Tá aqui em cima. Então vou te O só microfone aberto fica no co-host. topo da lista. Isso. Já consegui agora aqui. Eu consigo fazer como host, não como co-host. Tudo bem? Depois eu tiro dele. Consegue? Não precisa você passar. É só para ele falar ou para ele apresentar alguma coisa? Ele Não, mas precisa aí não abrir precisa a câmera. passar. Tá. Não, ele está com a câmera aberta já, tudo certo. Tá, então, Felipe, qual a palavra aí, por favor, pode abrir a câmera. Tá aberto já, o pessoal já está me enxergando aí, me ouvindo bem. Tranquilo. Então, Felipe é meu vizinho, né, de casa lá na praia. A gente se conheceu mais ou menos aí há uns 2 anos atrás, e no final mais ou menos ali do mês de julho, ele demonstrou o desejo de participar então da doTERRA. Então, Felipe, o que te fez? Olha só, pessoal, não fui eu que procurei, foi ele que me procurou. O que te fez ter um interesse pela doTERRA? Bom, pessoal, boa noite. Eu, como o Moisés falou, nós já nos conhecemos há praticamente 2 anos. Éramos vizinhos aqui de casa. Hoje ele está um pouco mais distante da minha casa, mas dentro do mesmo condomínio. E eu sempre fui um cara muito curioso e sempre tive uma política muito boa de convivência e boa vizinhança. Então, o Moisés já era morador do condomínio aqui há um pouco mais tempo, e quando eu cheguei aqui no condomínio, eu fui me apresentar para ele. E ao longo do tempo, a gente foi criando uma amizade, acabei perguntando um dia para ele qual era o segmento de negócio que ele atuava. E ele me falou um pouco sobre a doTERRA. Passou mais um tempo, o Moisés teve uma distância aqui de casa, a casa que ele comprou, que ele trocou pela dele, aqui é um pouco mais longe aqui da minha. E aí, passou mais 1, 2 meses, eu fui questionar ele sobre o que era o negócio dele realmente, de forma mais aprofundada. Quando ele me comentou, eu sou advogado, tenho imobiliária aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, tenho um outro segmento também, que é a academia. E uma coisa que sempre me incomodou foi a quantidade de funcionários que eu sempre tive. Hoje eu tenho praticamente 20 funcionários. E hoje, para ser empresário no Brasil, o cara tem que ser meio teimoso. Então, eu observando e analisando muito, e a gente acabou tendo uma amizade muito legal, eu e Moisés, aqui dentro do condomínio. Ele começou a me explanar exatamente como é que funcionava a doTERRA. E o que me chamou a atenção foi principalmente essa questão do ganho expressivo, um produto de altíssima qualidade
e o fato de não ter funcionários. E isso foi o que me chamou muito a atenção. Eu sou um cara muito metódico, eu gosto de planejar tudo que eu faço. Então a gente conversou, eu e Moisés, e eu disse para ele, Moisés, eu tenho interesse em entrar no teu negócio, nesse segmento que tu vem atuando hoje, mas eu quero fazer um planejamento contigo de metas muito claras, porque eu vou deixar os meus negócios para os meus sócios e para minha esposa tomarem conta durante um período, para que eu consiga me dedicar praticamente quase que 100% a esse novo negócio. Eu não sei entrar em algum novo segmento sem me dedicar e sem enxergar resultado. E foi o que nós fizemos. Nós fizemos um planejamento, então, para iniciar agora dia 1º de agosto passado. E o meu planejamento pouco ambicioso era de alcançar a Diamond já no primeiro mês. Quando eu perguntei para o Moisés até ficou um pouco assustado. Mas aí a gente resolveu fazer um planejamento um pouco mais singelo para que nós alcançássemos Gold no primeiro mês. Bom, hoje nós iniciamos dia 1º de agosto, hoje dia 14, já estamos em Premier, que ele já me falou que foi um passo bem longo até pelo pouco espaço de tempo, mas foi uma meta muito bem planejada. Eu tenho um círculo de amizades bem extenso e o Moisés é um cara que é um trator para trabalhar, literalmente. Ele, quando nós decidimos iniciar, ele me disse que ia me dar todo o apoio necessário, ia me ajudar para que a gente conseguisse conquistar a meta. E realmente nós cadastramos na primeira semana quase 25 pessoas. Agora a gente está indo para a segunda quinzena, temos uma quantidade já bem expressiva de cadastros para fazer agora essa semana. E realmente eu fui olhar no prospecto da Doterra e esses níveis que eu acabei passando, eles são níveis para serem alcançados com meses de trabalho. E, na verdade, se passaram apenas 2 semanas e já nós conseguimos alcançar o Premier. Então, quando tu começa a enxergar que as metas que nós traçamos e o planejamento que foi feito, ele começa a ser atingido, isso te dá mais gás, te dá mais energia para te continuar a caminhada. Porque o que faz, às vezes, muitas pessoas acabarem desistindo é a falta de planejamento. E aí tu não sabe para onde tu vai. É a mesma coisa que pegar um barco sem leme, tu vai para onde o vento acabar te levando e não vai chegar no teu resultado. Então, eu estou bem surpreso e devo boa parte desse resultado ao Moisés, que está me dando uma orientação, e toda vez que eu tenho alguma dúvida de recalcular o rumo, a gente recalcula junto, ele me dá uma direção, até porque a experiência dele dentro da Doterra é gigantesca. E a nossa amizade cada vez vai ficando mais forte em relação ao trabalho. Amanhã mesmo nós vamos nos encontrar em Gravataí com mais uma reunião e acabamos cadastrando, trazendo um rapaz que é um antigo amigo meu de Força Aérea, que tem uma experiência no marketing multinível gigante. Nós conseguimos... Diamante, né? Era diamante. Era diamante num outro segmento. E conseguimos trazer ele para dentro da empresa. Eu sou um cara muito arrojado nessa questão de determinação de objetivo. Então, quando eu coloco que o cara vai entrar, ele entra, nem que eu tenha que fazer uma força meio fora do normal, mas ele entra. E uma coisa que a gente vem enxergando aqui, que é a credibilidade que a gente tem perante as pessoas, isso às vezes é determinante no cadastro de alguém. O Moisés foi testemunha que nós chegamos num cadastro semana passada, a pessoa simplesmente tirou o cartão de dentro da carteira ali e disse, não, pode fazer o cadastro. O Moisés também atendeu um indicado meu e é um empresário aqui do litoral, disse para ele, não, em consideração o Felipe, eu vou fazer o cadastro, sim. Então, o que a gente consegue enxergar é que a nossa credibilidade conta muito na questão, às vezes, de convidar para esse segmento.
porque, infelizmente, o marketing multinível, ele ficou com uma conotação, às vezes, não muito boa aqui no Brasil. O que eu costumo dizer hoje, até à tarde, aqui no condomínio, um morador nosso aqui, até conhecido do Moisés, me perguntou, ele disse assim, Felipe, isso aí é pirâmide? Eu disse, cara, não é pirâmide. Eu vou te explicar como é que funciona o marketing multinível. Eu acho que um excelente exemplo, mas para quem não gosta muito de ler, de repente não conhece, é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, que escreveu um best-seller chamado de Negócio do Século XXI. Esse livro, ele aprofunda o que é o marketing multinível e, às vezes, mostra para as pessoas aquela falsa ideia de que é pirâmide, para entender que nos Estados Unidos o marketing multinível é muito forte. E aqui no Brasil ele acaba sendo um pouco mais fraco e acaba tendo essa visão deturpada das pessoas. Eu não sei se eu estou me prolongando demais, tá, Moisés? Mas aí tu me fala. Tá tranquilo, porque eu sempre disse para as pessoas que as melhores pessoas nem vieram para a doTERRA ainda. Olha o exemplo. Você já leu o negócio do século XXI, eu não li ainda. Você já veio pronto. Pode continuar, por favor. Outra questão, hoje também falei a mesma coisa, a doTERRA, até onde eu sei, é a maior fabricante mundial de óleos essenciais. E, além de ser uma empresa já consolidada no mercado, uma empresa de 15 anos, uma empresa que fatura acima de 3 bi de dólar anual, então, nós não estamos com um produto de baixa qualidade, não estamos com uma empresa que entrou há pouco tempo no mercado, uma empresa que está inaugurando agora esse mês de agosto a fábrica em Joinville, Santa Catarina. Então, aqui para o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, fica muito fácil de visualizar e de enxergar que as pessoas têm aquela questão, aquela dúvida, eu quero enxergar, eu quero ver onde é que é a fábrica. Então, tu fala, tá nos Estados Unidos. Pô, nos Estados Unidos eu nunca vou ir. Mas para ir até Joinville, pega um carro e vai até Joinville e começa a enxergar o tamanho e o porte da empresa. Eu sinceramente, até isso eu já comentei com o Moisés, e esse rapaz que nós cadastramos, que é um amigaço meu, quando ele foi tentar me convencer de um outro segmento, que era uma outra empresa que trabalhava com marketing multinível, eu até disse para ele, eu disse, eu nunca tive contato com alguém que tivesse resultado expressivo com marketing multinível. E o Moisés foi a primeira pessoa que eu enxerguei e que me mostrou o resultado dele. O resultado do Moisés dentro do doTERRA é muito expressivo. Então, aquelas pessoas que são céticas, que não acreditam, quando tu tem alguém do teu lado, alguém do teu círculo, que te mostra o resultado, não tem o porquê não entrar. Eu até, não sei se foi com o Moisés que eu falei, tem um filme que é O Lobo de Wall Street, onde tem aquela cena do Leonardo DiCaprio num restaurante, e tem um outro ator que está no telefone dentro, e daqui a pouco reconhece ele, você é meu vizinho, e olha ele chegando, se não me engano, num Porsche. E aí ele pergunta para o Leonardo DiCaprio, tu trabalha no quê? Porque eu quero trabalhar com o que tu faz, porque tu é meu vizinho de prédio, e tu tá com uma Porsche, eu ando com um carro velho. Então, essa curiosidade que às vezes a gente tem de enxergar alguém que está num nível muito bom, essa curiosidade, às vezes, as pessoas têm medo de perguntar. E olha, eu sou advogado há quase 10 anos, tenho 2 escritórios, um escritório em Porto Alegre, um escritório em Capão da Canoa, tenho uma imobiliária, tenho uma academia, e eu estou entrando por um negócio que não tem nada a ver com o meu segmento. Da mesma forma que eu convidei, está entrando um empresário que é amigo nosso aqui em comum, do Moisés, que também tem uma empresa de grande porte em Capão da Canoa, com 30 funcionários, e que já entrou também para o doTERRA por entender que a doTERRA te dá uma liberdade muito grande na questão de carga, na questão de peso.
você ter um ganho tão expressivo e trabalhar com um produto de alta qualidade, com uma empresa sólida como a Doterra, sem precisar ter uma estrutura física, sem precisar ter funcionários. Hoje, qualquer franquia, ela vai partir de 30 mil, 40 mil reais. Eu, até um tempo atrás, olhei uma franquia de um grupo muito grande, que era uma franquia de seguros. A franquia iniciava em 35 mil reais para trabalhar em casa. Se tu fosse ter uma loja na rua, já partiria de 100 mil reais. Então, tu tem hoje um modelo, que é o Doterra, que a partir de 755 reais se tem uma franquia. E aí tu começa com a tua empresa, com 0 funcionários, onde tu tem uma questão de ganhos ilimitados, porque a gente tem, eu acabei conhecendo numa live do Moisés, que se não me engano foi semana retrasada, que foi aquela sequência de 3, 4 dias, onde a Maiara Félix falou, ela é um exemplo extraordinário na questão de ganhos, na questão de motivação, na questão de empenho, na questão de profissionalismo, da forma com que ela vem executando o trabalho dentro da Doterra. Então, às vezes, não é só uma questão de ganhar dinheiro, é uma questão de qualidade de vida. Porque hoje tu poder te dar o luxo de trabalhar de dentro da tua casa ou trabalhar em outro estado ou em outro país com a mesma empresa, com o mesmo produto e tendo um alcance gigantesco do jeito que a Doterra tem. A primeira vez que eu perguntei para o Moisés quantas pessoas ele tinha na rede dele, eu fiquei assustado. Eu fiquei simplesmente apavorado. Eu disse, Moisés, são raríssimas empresas que têm a quantidade, entre aspas, de pessoas trabalhando e tendo resultado que não sejam seletistas. E hoje o meu escritório advoga também na área trabalhista. A gente sabe que às vezes uma reclamatória trabalhista ela acaba com uma empresa e esse risco não se corre dentro da Doterra. Nem a Doterra corre e nem nós que acabamos empreendendo dentro da Doterra corremos. Moisés, eu acho que eu já me alonguei demais, queria uns 5, 8 minutos, você já passou bastante tempo. Não, mas perfeito, Felipe, te agradeço porque queria dizer para todos que tem um monte de Felipe espalhados por aí, mas às vezes é mais difícil falar com o empresário, falar com o advogado, e a gente tende a procurar pessoas que, digamos assim, vamos dizer sim de maneira mais fácil. Agora, colegas, não vamos nos iludir, agora já estamos aqui avançando no nosso treinamento. Uma pessoa que nunca teve resultado em nada, por que vai ter na Doterra? A Doterra é uma amostra sociedade. Tu pega uma turma de alunos lá, se tiver um CDF naquela turma, é muito. A maioria está ali só porque o pai e a mãe estão botando pressão, querem tirar o mínimo das notas, ser aprovado e deu, sem muito esforço. Aí tu pega lá um setor de uma empresa lá que tem 50 funcionários, um que o outro realmente quer fazer a diferença, a maioria quer ganhar o salário, dar o horário, ir embora para casa e deu. Tu pega uma congregação lá de uma igreja, um que o outro está ali, firme na fé, a maioria está ali, está ali porque está. Então, poucas pessoas são diferenciadas. E as pessoas que não fizeram nada lá fora, dificilmente vão fazer alguma coisa diferente aqui. As exceções são raras. Então, se você quiser realmente crescer, procure pessoas boas, procure pessoas que realmente têm um histórico. Pode ser um jovem, daqui a pouco ele foi líder da turma dele, ele era o capitão da equipe, ou seja, ele era o filho que o pai e a mãe confiavam, mas a pessoa tem que ser diferenciada. Se não for diferenciada, desculpa a notícia, não vai ser um líder aqui dentro. Não é porque eu entrei na Doterra que vai acontecer uma mágica na minha cabeça. Eu já tenho que trazer dentro de mim um desejo de vitória, ser um guerreiro, uma guerreira, e ser uma pessoa realmente disposta a encarar desafios. Então, procurem pessoas com esse perfil, e olha que interessante, não foi necessário que eu procurasse ele abertamente, mas que eu demonstrasse amizade. Quando ele me fez uma pergunta, eu sempre deixei bem claro, jamais fiquei escondendo nada, e ele, o homem inteligente que é, decidiu então conhecer, e hoje está aí trabalhando muito forte. E uma coisa também fica a nível de treinamento, que eu disse, Felipe, eu estou aqui para te dar toda a ajuda que precisar, eu estou aqui para te ajudar. Porém, eu não sou a tua primeira marcha. Eu não sou a tua primeira marcha. A primeira marcha é contigo. Depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta,
Tem carro aí que já tem até 7, né? Eu posso até te auxiliar, mas a primeira marcha é contigo. Se tu não procurar para apresentar para as pessoas, não é eu que vou fazer isso por ti. E ele, né, como empresário que é a pessoa que quer realmente crescer, eu não cheguei a Premier em 15 dias, demorei uns 3 meses, né? Então, realmente é uma pessoa diferenciada. Obrigado pela tua contribuição. Tenho certeza que as tuas palavras são muito úteis, né? Para quem já está mais tempo aqui e também para as pessoas poderem ter essa ideia de procurar pessoas bem-sucedidas. Quem é bem-sucedido lá fora, possivelmente vai ser bem-sucedido aqui também. Que agradeço a oportunidade, Moisés. Obrigado. Ok. Vamos em frente, que amanhã tem mais. Tá certo, bora. Bora. Obrigado. Ok, então dando continuidade, então, depois que a gente teve esse case aí, né, muito ilustrativo para nos ajudar, em relação, então, essa parte aqui daquilo que está programado aqui para nós conversarmos, né? Então, o que que aconteceu mais ou menos ali no ano 50 depois de Cristo, na costa britânica, numa ilha chamada Dover. Então, o que que aconteceu? O exército César eram os caras, né? Estavam conquistando, né, tudo para Roma. Roma estava virando realmente um império gigantesco. Porém, com aquela sucessão de vitórias, esses soldados começaram a não se alimentar direito, não dormiam da maneira adequada, estavam bebendo demais e não treinando como deveriam. E começaram a perder batalhas. E quando eles chegaram para mais essa batalha, pela maneira que os soldados saíram dos barcos, César pensou de novo, vai dar BO aqui, vai dar ruim. Então, assim que todos deixaram os barcos, ele tocou fogo nos barcos. Gente, isso aí não é fábula, isso aí é real, isso aconteceu. Ele tocou fogo nos barcos, incendiou as naus. E aí os soldados esperados, e agora, como vamos voltar? Pois é, ou vocês ganham essa batalha aí, ou vocês vão perder as vidas. Não é só subir no barquinho e voltar para casa. Eu não preciso contar para vocês como é que foi o final dessa batalha. Quando eu entrei na Doterra, com 50 anos de idade, os meus barcos estavam queimando. Eu não entrei para testar, para ver no que dava. Eu entrei para ganhar esse jogo. Eu não podia me dar o luxo de fazer uma experiência. Ah, se não der certo aqui, eu volto para o meu emprego. Eu não tinha mais emprego, já tinha saído fora do meu emprego, que era concursado. Bah, mas se não der certo aqui, eu tenho uma empresa. Eu não tinha empresa. Não, mas se não der certo aqui, eu tenho casa alugada. Eu não tinha casa alugada, eu tinha casa, era para pagar o financiamento. Então, ou seja, os meus barcos estavam queimados. Então, quando as pessoas me procuram qual é o perfil de quem eu procuro, eu digo, se possível, procura pessoas bem-sucedidas e pessoas que tenham QI, mas não é coeficiente de inteligência, é a pessoa que está quebrada e inconformada. A pessoa não aguenta mais viver do jeito que ela está vivendo. Ela quer ter mais tempo, no caso do Felipe aí, a pessoa quer ter mais dinheiro, quer ter mais segurança, mais estabilidade. Ou seja, a pessoa tem que estar inconformada com a situação atual dela. E se ela estiver quebrada, melhor ainda, porque ela vai vir com mais sede ao pote. Então, assim como aconteceu nessa época aí com os soldados do César e com a minha vida, os meus barcos estavam realmente queimados, eu não tinha outra opção. Então, eu entrei para ganhar o jogo. Uma vez nós tivemos uma live com o Fad, que é um Blue Diamond da Doterra, que mora em São Luís, e ele disse que convidou uma pessoa no início, e passou um ano depois, ele encontrou a pessoa na rua. E a pessoa disse, Fad, eu ouvi dizer que tu está bem na Doterra, puxa, a Doterra deu certo para ti, parabéns. Ele disse que ele ficou tão nervoso com aquilo que ele pegou o cara pelos ombros e disse, como assim? Eu fiz dar certo, eu trabalhei duro para dar certo. E, pessoal, é assim que é, não é que vai dar certo, não, nós temos que fazer dar certo. Então, essa frase é do Elier, de quem ele tirou, não sei, mas a frase diz, ouse fazer e poder ser-lhe dado. Agora, esse ouse é ousar mesmo, não é só na barriga, na boca para fora, é aquilo que nós veremos hoje. Então, ouse fazer do jeito correto e poder ser-lhe dado. Quando você tomar a decisão e você fizer uma análise, tem que ser melhorado, fizer um planejamento e fizer muito esforço, as coisas vão começar a acontecer. O maná vai começar a cair do céu. Mas primeiro você tem que fazer a sua parte. E talvez a sua parte é estar aqui hoje, anotando, aprendendo aquilo com uma pessoa que não tem mais poderes que vocês,
mas que já trilhou esse caminho antes. Então, eu já sei dizer o que dá certo, o que não dá certo. E isso que é o bom do nosso negócio, né? Ninguém fica com a carta escondida na manga. Um ajuda o outro a poder realmente ter sucesso, porque o seu sucesso é o meu sucesso e assim por diante. Então, no que tange a analisar e planejar, não esqueçam disso, colega. Sempre nós temos que ter esse espírito crítico. Quando você faz uma live, fica todo mundo te elogiando, procura perguntar o que poderia ser melhor nessa live, o que daqui a pouco foi muito rápido, tinha que ser mais lento, o que daqui a pouco eu fui muito sério, deveria ser mais brincalhão, ou se eu brinquei demais. Estejam se analisando sujeitos à análise. Ninguém está aqui para ficar só alisando o ego. Não, no momento que você faz uma reunião, que você convida pessoas, a colega que está te representando tem que dar o melhor. E esse dar o melhor passa pela tua análise, passa pela tua criticidade, sempre com educação, com postura, mas isso é necessário. E quando você está apresentando também, daqui a pouco alguém que está contigo, que está ali te ouvindo, vai poder depois te ajudar a entender no que você poderia ser melhor. Então, ou seja, nós temos que estar nos analisando para que nós possamos cada vez caminhar com passos mais fortes, né? Então, qual é o nível que você atingiu? Então, se você atingiu o nível de elite, o nível de executivo, o nível de premiado, o nível de silver, o nível de gold, você atingiu. Ninguém te deu um nível pronto. Você atingiu esse nível, isso é teu, você conquistou isso. Então, você sabe fazer isso. Ah, não, mas eu cheguei num nível tal, ajudado pela pessoa, ajudado pela pessoa, mas você acabou fazendo o que tinha que fazer, você participou daquela experiência. Eu não sabia disso, fui saber quando meu filho estava estudando medicina, que 95% das cirurgias, quem faz não é o médico, são os alunos que estão se formando. Você está ali sedado, nem está sabendo, mas quem está tirando teu couro ali e costurando e não sei o que, são os alunos. O médico geralmente não toca a mão. Então, ou seja, se você acompanhou alguém, não adianta, você passou por aquilo. Então, aquilo que você fez, não fica dando os méritos mais para o outro que para ti, porque você fez aquilo, você acreditou, você se cadastrou, você aceitou convidar as pessoas, você aceitou participar dos planos, cadastrar novas pessoas, ou seja, você pôs a sua cara a tapa, você se expôs, então você atingiu aquela meta, você atingiu aquele nível, então isso aí ninguém te tira, é teu, é a tua autoria, você assina embaixo. Bom, mas quando você estava nessa escalada, quais foram as coisas corretas que você fez? Quais foram as ações assertivas? Você tem isso analisado? O que eu sou bom? O que eu fiz bem feito? Se eu te perguntar agora, você sabe me dizer? Olha, eu fiz convites bons, eu fiz uma lista que estava sempre viva, né? Não fiquei com uma lista morta. Eu convidei as pessoas com seriedade. Eu fui criativo na hora de apresentar. Eu não fiquei sempre editar, colar, porque para mim, eu costumo dizer, vou apresentar como se fosse um buffet. Se você for só com feijão e arroz, um que o outro vai gostar, muitos não vão gostar. Então, é um buffet. Um vai querer o salmão, o outro vai querer azeitona, o outro vai querer a galinha desfiada, o outro vai querer o porquinho, é um buffet. Então, a maneira como eu apresento tá legal, eu sou bom nisso, eu posso assinar embaixo que eu sou uma pessoa que estou apresentando lá, que nem o dia que a Mayara nos ensinou. Olha só que interessante. Fechamento. Puxa, eu sou bom no fechamento. Olha o que o Felipe falou, ele é bom no fechamento. Eu acho que teve um caso ou dois só que as pessoas não fecharam ainda assim, porque a gente não conseguiu apresentar. O cara senta na frente dele e ele... Para aí, meu amigo, isso aqui não é pirâmide. Eu sou advogado, eu sei que é pirâmide, o que não é. Esse negócio é sério, eu analisei. Vem comigo que eu vou trabalhar forte, nós vamos crescer. Gente, aquilo que a Mayara, com 4 anos de doTERRA, faz, o Felipe está fazendo com 15 dias. Então, ou seja, eu sou bom nisso, é um ponto forte meu, o fechamento. Depois que eu cadastrei a pessoa disse sim, e agora? Eu estou do lado dela? Ou, bom, meu filho, minha filha, agora que chegou aqui, boa sorte, seja feliz, vou lá atrás de outro. Como é o meu treinamento para quem está? Então, ou seja, colocar de maneira muito clara no que eu sou bom. Agora, se eu não sou bom em nada, daqui a pouco eu estou olhando com olhos muito negativos para mim. Também não adianta ser assim, né? Que pomba que nada eu sou bom. Não pode ser assim. Então, de maneira bem crítica, analise no que você é bom. Puxa, o que eu falei que fez a pessoa querer me ouvir?
O que eu falei durante a apresentação que impactou ela? Qual foi a estratégia de fechamento que deu mais certo? Analise e anote isso, colegas. Tem uma frase que diz que a pior caneta, ela é melhor que a melhor mente. Então, não fique só com tudo na cabeça. Anote, escreva no seu bloco de notas, digite, mas tenha isso registrado. E daqui a pouco, se o teu ascendente perguntar no que você é bom, você tem isso para mostrar para ele, possivelmente pode que ele faça isso com você. Então, olha a dica. Quando a gente faz isso, é uma afirmação daquilo que nós somos bons e, ao mesmo tempo, é um ponto de interrogação para a próxima fase, que talvez é mais importante, que é o que eu não estou legal? Por que eu estou apresentando e não está dando certo? Por que eu estou convidando e não estão querendo ouvir? Por que estão fechando só com um kit mais barato, ou daqui a pouco com R$90? Por que estão se cadastrando, mas não estão dando continuidade no projeto? O que está acontecendo? Ou seja, o que eu não estou fazendo bem? Agora, colega, se você começar por aí, você vai ter uma depressão, vai ficar para baixo. Então, primeiro começa por aquilo que você é bom, que você se sinta bem. E aí depois procura corrigir a rota. Só que tem uma notícia. Para você saber no que você pecou, não faça isso sozinho. Peça ajuda, seja humilde, peça ajuda para o teu ascendente. Peça ajuda para quem está te acompanhando, pode ser um crossline teu, pode ser uma pessoa que você foi apresentar. Lembra quem participou de um treinamento do LR, onde ele falou assim, olha, chegou um momento, já era a 4ª vez que ele ia diante do Eliezer, eu acho que vocês aí também são da rede do Eliezer, né? E o que ele disse, Eliezer, por favor, me ajuda, eu não estou conseguindo te mostrar o tamanho dessa empresa. Cara, me perdoa pela minha incapacidade, me ajuda a fazer com que tu entenda isso que é tão grandioso. Olha a humildade do cara, olha a humildade. Então, ou seja, para ver os erros, a gente precisa de ajuda de pessoas próximas, de pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. Por quê? Porque, vamos ser bem realistas aqui, se eu tivesse visto o meu erro, não teria errado, concordam? Se eu sei que tal coisa está errada, estou fazendo daquele jeito. Então, o que eu estou errando, eu não percebi. Já aconteceu de vocês escreverem alguma coisa e reler e não achar o erro, fazer uma conta, não achar o erro, outra pessoa rapidamente achar onde aquilo estava errado? Hoje mesmo eu tinha orientado uma pessoa, mandou um e-mail posicionamento, hoje não, semana passada, e nada de resposta de cara, tem coisa errada. Imagina, faz 8 dias já que tu mandou e nada. Aí o cara me mandou a cópia do e-mail, eu olhei e não tinha nada errado. Digo, cara, não sei. Aí passei para gerente de conta, mas não deu assim, 3 segundos, tem um ou a mais aqui. Digo, que burro, fiquei com as orelhonas assim piscando, né? Fiquei com as orelhonas. Eu fiquei ali analisando e nada, e a menina ali em segundos. Então, ou seja, é muito mais fácil as outras pessoas verem os nossos erros. Agora, quem? Certa vez, teve um desfile de 7 de setembro, que está se avizinhando, e a mãe foi ver o filho dela desfilar lá nas Forças Armadas. E aí eu nunca servi exército, pelotão, ele acha com 100 pessoas cada pelotão, né? Quem já serviu exército aí. E a mãe foi ver lá o filho desfilando e disse, nossa, que incrível! Num pelotão de 100 homens. O único que estava com o passo certo era o meu filho. Que filho inteligente eu tenho. O único que estava com o passo certo. Então, ou seja, não adianta você pedir para te ajudar pessoas que são muito queridas. Tipo a tua mamãe, a tua vovó. Talvez essas pessoas aí não vão exercer a criticidade que você precisa. Ok? E possivelmente o que vai mais nos atrasar é as ações incorretas. Nós temos lá na semana agora a aula número 2, que é no dia 1, com o Dr. Renan Fagundes, onde ele fala as principais coisas que atrasaram a obtenção do nível diamante. Gente, assistam aquilo lá. A pessoa está dizendo o que atrapalhou ela de chegar a diamante. Aí você vai ler aquilo, não vai cometer o mesmo erro. Tem um pensamento que diz que, anotem, aqueles que não aprendem as lições ensinadas pela história estão fadados, eles estão forçados a repeti-la. Repito, aqueles que não aprendem as lições ensinadas pela história estão fadados a repeti-la. Então, isso pode ser no nosso trabalho aqui. O que é história? O que eu fiz hoje de tarde é história. Então, se eu fiz um procedimento não muito legal, eu posso corrigir esse procedimento para que ele seja mais legal, que ele seja mais produtivo no trabalho que nós estamos fazendo, ok? Então, isso tudo faz parte da análise. Analisei aquilo que é bom e agora vou analisar aquilo que é ruim. Mas eu tenho que escrever, e aquilo que não está legal,
eu tenho que pedir ajuda para pessoas que estão próximas a mim, ok? É estranho, colegas, que talvez porque a gente já esteja mais tempo, mas a gente faz mentoria com pessoas estranhas, e nos primeiros 5 a 10 minutos a gente já sabe onde a pessoa está errando. É muito estranho isso, mas chega a ser piada, a pessoa começa a falar ali, pá, esse que é o problema. E olha o que acontece, às vezes as pessoas não aceitam. Não, mas não é isso. Imagina que interesse o ascendente vai ter em te prejudicar. O que o ascendente vai ganhar se você não corrigir alguma coisa que não tem que ser corrigida? Então, se a pessoa está te dizendo aquilo, a chance dela estar certa é muito grande, porque a pessoa tem visão, já passou por aquele nível que você está, já errou bastante. Então, procure não discutir com quem quer te ajudar. Não vai adiantar. Só que também não adianta você não discutir e por dentro não aceitar. Então, existe uma grande chance de realmente você ter que aperfeiçoar aquele ponto. Se você não fizer isso por alguma preciosidade, ou por, sei lá, por alguma questão, você vai estar atrasando o teu progresso e, consequentemente, da tua equipe. Bom, você, então, já chegou em tal nível, você fez uma análise do que você é bom e do que você precisa melhorar. Ok, agora, então, o teu passo é o quê? É ensinar as pessoas da tua equipe a chegar onde você chegou. Elas querem estar onde você está. Mas como eu vou fazer para ensinar as pessoas? Qual metodologia? Eu não sou professor, eu não fiz mestrado de docência, eu nunca trabalhei com isso na vida, eu nunca liderei pessoas, mas, colegas, a gente precisa ter uma metodologia. Não adianta, sim, eu querer que as pessoas façam sem eu ter uma maneira correta de ensiná-las, e as pessoas não são iguais. Então, tem uma máxima que diz que educação não é aquilo que você consegue no que você fala, mas aquilo que a pessoa compreende. Então, tu estás ensinando alguém, não é o que tu está falando, é o que ela está compreendendo. Então, eu não posso partir para liderar uma equipe sem ter metodologia. O que é metodologia? Quem não sabe, procura aí no Aurélio. Metodologia vai ser um monte de coisas, não é uma coisa só, que vão ser ações que vão te levar a um determinado objetivo com um grupo, né? Nesse caso aqui que a gente está falando. Então, não pode ir para a guerra sem ter arma. Então, é importante ter a metodologia. Só no oba-oba não vai. Como eu vou fazer? De que jeito? Aquela pessoa tem pouco tempo, aquela pessoa é jovem, aquele é idoso, esse é mulher, esse é homem, esse é nervosinho, esse aqui é muito parado. Como eu vou ajudar essa pessoa a crescer? Tem um pensamento que diz, anotem, isso é uma máxima, que é mais fácil controlar um louco do que levantar um morto. Repito, é mais fácil controlar um louco que levantar um morto. E às vezes alguém é mais arrojado que nós e a gente bate de frente. Que nada, se você está 80 por hora e o cara está 120, deixa quieto. É mais fácil controlar isso aí do que se ele tivesse zero, se ele tivesse ali parado. Então, que metodologia você vai empregar, isso não vai ser dito aqui. Você vai ter que escolher, você vai ter que ver o que é melhor para cada caso. Mas, por favor, não editem e colhem. As pessoas não são iguais. Não é a maneira tal que vai fazer com que todos demonstrem o mesmo resultado. Cada pessoa é de um jeito. O que nós temos que aprender aqui? A trabalhar com pessoas, não é com produtos, é com pessoas. Então, metodologia é muito importante. Se hoje você é uma pessoa alfabetizada, tinha uma metodologia. Se hoje você sabe entrar no computador aqui, teve uma metodologia. Ou seja, a maneira como esse teclado foi feito, a maneira como as teclas foram dispersas, é uma metodologia. Então, na barriga não vai. Tem que ser realmente de maneira técnica, ok? Bom, então, quem são as pessoas que irás ajudar a atingir a qualificação que você já atingiu? Eu sou elite, quem eu vou ajudar a ser elite? Eu sou premier, quem eu vou ajudar a ser premier? Eu já fiz isso, eu sei fazer. Não é perfeito, eu vou analisar o que está legal, vou melhorar o que está ruim, mas eu já sei fazer. E agora eu tenho uma metodologia, uma forma de ensinar as pessoas a chegar onde eu cheguei. Quem? Quem que eu vou ajudar? Eu já elenquei essas pessoas? Colegas, eu quero ser diamante, eu não sei quem são os 4 silvers, como é que eu vou ser diamante? Eu quero ser gold, eu não sei quem são os 5 premier, como é que eu vou ser gold? Desculpa, não tem como. Não se chega sozinho nesses níveis. Você ajuda as pessoas a chegarem lá e, consequentemente, você vai chegar. Então, quem são as pessoas? Começa por aí. Ah, minha meta é ser diamante em dezembro desse ano, em junho do ano que vem. Ok, quem são os elites para formar os silvers? Quem são os silvers?
Tem essas pessoas? Tem. Boa, minha meta é real. Eu já passei por elite, eu vou poder ajudar essas pessoas. Se eu estou buscando diamante, eu já passei por cima, vou poder ajudar essas pessoas. Ok? Então, quem são essas pessoas? Eu não posso simplesmente dizer que você é diamante, você blusa presidencial, do nada, não é assim que funciona. Para mim chegar até elite, tudo certo. Eu preciso de PVs. De elite em diante, que é Premier, eu já preciso formar líderes. Então, eu preciso saber quem são essas pessoas. Se eu não as identifiquei, colegas, eu estou longe, estou longe. Eu nem sei quem vai me levar lá, então estou longe. Ok? Já identifiquei como eu vou ajudar. Cada um é de um jeito. Lembra, não adianta editar, colar. Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Qual é a maneira que eu vou despertá-la? Como é que eu vou saber isso? Eu vou ter que ir testando, vou ter que ir perguntando, vou ter que ir interagindo, ok? Mas isso é muito importante, não tem como ser diferente. Isso faz parte do planejamento do trabalho. Como é que eu vou controlar esse processo? Eu quero chegar num nível tal, mas como eu vou controlar isso? De que maneira? Por exemplo, eu vou chegar à elite, é só PVs que eu preciso, não preciso fazer um grande controle. Agora, a partir dali de Premier, já não são 5.000 pontos, eu tenho que ter 2 executivos, né? Como é que eu vou controlar esse processo? Daqui a pouco tem uma rede lá que explode, o cara vira elite com um monte de pontuação e o outro lá não conseguiu chegar no executivo. Eu já vi, colegas, já vi pessoas com 9.000 PVs que não eram Premiers, porque não controlaram o processo, deixaram a vida me levar eu, só baixaram a cabeça e trabalharam e não chegou. Teve a pontuação e não chegou. Eu já vi pessoas com mais de 100.000 PVs que não são diamantes. Por quê? Porque não controlaram o processo. Então, não adianta só trabalhar. Além de fazer essa análise, né, e fazer esse planejamento, o controle está dentro de tudo isso. Aquilo que não é controlado se perde. Vou repetir, aquilo que não é controlado se perde. Ah, mas eu não tenho habilidade com esse negócio aí de planejar, analisar, de controlar. Aí existe uma outra máxima que é interessante anotar, que ela diz o seguinte: aquilo que nós continuamos fazendo torna-se mais fácil. Não porque a natureza daquilo mude, mas porque a nossa habilidade em fazê-lo aumenta. Então, repito, aquilo que nós continuamos, que nós insistimos, persistimos em fazer, torna-se mais simples, mais fácil. Não porque a natureza intrínseca daquilo mudou, a tarefa é a mesma, porém a minha habilidade de fazê-lo aumentou. Então, tem que ser praticado, tem que ser realmente feito. Aqui está tendo beabá para que as pessoas possam seguir e realmente ter resultado. Agora, não pode falhar, é necessário fazer. Bom, outra coisa. Quais são as ações para antever e minimizar os problemas? Ou seja, gestão de risco. Não vai dar tudo certo, não vai ser tudo flores, vão acontecer problemas. Então, o que eu tenho aqui para minimizar isso? E quando acontecer o problema, qual é o antídoto? Qual é o óleo essencial que eu vou usar quando der dor de cabeça? Ou seja, tem que estar com tudo isso pronto. Não adianta ser otimista que vai dar tudo certo. Não vai. Existe uma coisa chamada lei de Murphy. Alguma coisa vai dar errado. Vai dar. Eu posso assegurar para vocês. Então, se eu estou despreparado, despreparada, gente, afunda tudo. Não pode ser assim. Então, puxa, se aquela pessoa desanimar, como é que eu vou fazer para animá-la? Se aquele camarada lá não fechar, como é que eu vou fazer para que aquilo seja revertido? Então, não é ser pessimista, é ser realista. Então, você tem que estar preparada para problemas que surgirão. Não vai ser novidade se você estiver preparado. Não vai te dar um descontrole se você tiver já pensado que aquilo poderia acontecer. O que pode acontecer? Pergunta para quem já passou por aquela situação ali. A pessoa vai te dizer, olha, pode acontecer tal e tal coisa. Então, não deixe esse assunto aqui de lado, colegas. A gestão do risco é fundamental para todo qualquer sucesso num projeto. Então, não esqueçam, não adianta ser otimista demais. Tem que ter, as coisas têm que ser concretas, não pode ser só no sonho e na fantasia. Vai dar problema, mas se eu tiver já com a contingência, né, com plano B, às vezes precisa ter um plano C, eu não vou me desesperar e vou conseguir contornar aquela situação. Então, isso tem que estar muito claro. Não se trata do nível de qualificação que você irá atingir, mas do nível de qualificação que tal pessoa, o José, a Maria, o Pedro, a Joana, que eles vão atingir. Isso tem que estar definido.
Então, no momento que você ajudar as pessoas a atingir estes níveis, consequentemente, você vai chegar no seu nível. Não é diferente, colegas, essa é a mecânica. Eu quero chegar a Premier. Quem vão ser os executivos? Quem? Tem que ter os nomes ali. Essas pessoas têm que saber da meta delas. Elas têm que saber que você está ali para ajudá-las. E uma coisa que eu sempre digo, eu não posso desejar mais que você. Eu não posso desejar mais que o Felipe que ele seja Gold no final desse mês. Não, ele tem que desejar mais do que eu, porque é ele, a qualificação é dele. Eu estou ali para ajudar, para incentivar. Então, às vezes, pessoas querem chegar num nível, eu pergunto, tá, mas eu não sei. Pode ser essa. Não, não é assim especificamente. Você não vai chegar sozinho de elite para cima, você vai ter que chegar com pessoas, as pessoas têm que estar juntas. O sucesso delas vai levar você no seu sucesso. Isso tem que estar muito claro. Se eu não tenho isso definido, eu estou longe, não adianta eu colocar metas se não tenho isso definido. Eu não posso dizer que eu vou chegar a diamante se eu não encontrei 12 pessoas que queiram ser elites, 4 pessoas que queiram ser silver. Não tem como, é impossível, ok? Bom, agora que eu já então analisei, já planejei, tem a questão da execução, que é tão importante quanto. Tem muitas pessoas que são teóricas, estão sempre esperando ficar tudo perfeito para começar a agir. Não é por aí. A ação ela tem que ocorrer. Não tem uma outra forma. Eu posso mostrar o melhor planejamento, fazer análises mais criteriosas, que eu não vou chegar no nível tal por isso. Isso me ajuda para o passo final mais importante, que é executar. Executar para avançar. Avançar é ir avante. Então, primeiro ponto, em qual mês a qualificação vai ser atingida? Não pode só jogar no ar isso aí. Que mês vai ser isso? Vamos pensar aqui em diamante. Que mês que eu vou ser diamante? Nós estamos aqui hoje no dia 14 de agosto. E daqui a pouco eu sou Premier. E eu vou ser diamante em agosto ou setembro. Eu vou ser? Não sei, mas eu tenho que ter 4 silver. Se eu nem sou silver ainda. Mas eu vou ter, tá? Vai ter, ok. Não vou discutir com a meta de ninguém. Mas para você definir o mês, você tem que entender o tamanho do trabalho a ser feito. Então, por exemplo, no meu caso, nós entramos em abril de um ano e nós fechamos o diamante em março do outro, foram 11 meses. E aí depois nós fechamos Blue Diamond em julho do outro mês, foram mais 12, 13 meses. E aí depois nós fechamos Presidencial Diamond em abril do outro, foi mais 10, 11 meses. Agora, toda vez que se fechou um nível, nós sabíamos com antecedência. Não foi assim, por exemplo, eu estou em agosto e eu vou ser diamante em setembro. Nunca foi assim. Foi de 2 a 4 meses de antecedência. Por exemplo, quando nós éramos golds em fevereiro, nós já éramos golds há alguns meses, nós planejamos que em abril nós seríamos diamond. E depois, quando estava ali mais ou menos mês de maio do outro ano, que estava bem solidificado, a gente disse que seríamos Blue Diamond 3 meses depois. E quando deu dezembro, no caso, nós avisamos que em abril do outro ano nós seríamos Presidential Diamond. Foi tudo assim. Agora, por que avisar as pessoas? Porque, Aline, você tem que jogar para o universo. É assim que tem que ser. Você tem que dizer para todo mundo, olha, me aguardem, que no mês tal eu vou atingir tal nível. Por quê? Porque aí você vai ter que saber quem você vai ajudar e vai estar todo mundo te olhando. E você quer que as pessoas vejam você falhar? Você quer que todo mundo fique rindo? Não chegou no nível, não. Você quer ter sucesso. Então, quando você joga para o universo, você se compromete não só com você, mas com todo mundo que está te assistindo. E ninguém gosta de fracassar. Você quer vencer. Então, joga para o universo. Aí é neurolinguística, né? É assim que funciona. Então, definir um mês. Depois que definir um mês, avisa todo mundo. Olha, colegas de equipe, eu já fiz aqui o acerto com tal e tal e tal, que vão fechar tal nível, e isso vai fazer com que no mês tal atinjamos nível tal. Colegas, assim funciona. Não só 3 vezes aconteceu isso conosco, mas ao longo desses anos, a gente ajudou várias pessoas nesse processo. Então, eu não tiraria nenhuma linha daqui, eu não adaptaria nada às minhas circunstâncias, eu deixaria cada linha que está aqui, porque tudo isso foi realmente importante. Agora, uma vez então que eu defini a data, e uma dica, né? Quando existe bogo, é mais fácil.
É mais fácil atingir as metas quando existe bogo. Como é que vai saber quando existe bogo? Antes era o Paulo e a esposa. Como o Paulo é viúvo, só ele sabe agora. E já tentaram tirar dele sonâmbulo, não sai, não adianta. Então, quando vai ter bogo? Não tem como saber, mas não tem como saber até ali. Todo mundo sabe que o bogo está surgindo sempre na segunda quinzena, nunca na primeira quinzena. Depois ali do dia 15, 19, 20, ali que sai o bogo. Outra coisa, o bogo não é todo mês, não é todo mês. Mais ou menos o comportamento tem sido a cada 3 meses ou a cada 2 meses. Então, pode sair bogo esse mês agora de agosto? Pode, a chance ela existe. Se não sair em agosto, vai sair em setembro? Vai, tenho certeza que vai. Mas assim, ó, que nem eu estou vivo, são 5 anos, 3 meses vendo isso. Agora, se por acaso sair em agosto, vai sair em setembro? Eu diria que não vai sair. Então, tem assim mais ou menos como 60%, 70% a gente acertar. Então, quando tem bogo, é mais fácil atingir os níveis. Claro, a empresa está pagando a metade da conta, com certeza é mais fácil. Eu posso fazer meta para crescer quando não tiver bogo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que quando tem bogo, é morro abaixo para atingir a meta. Quando não tem bogo, é morro acima, mas morro acima vai embora igual. Estamos chegando bem no final. Qual é o principal insumo que você precisa para atingir os níveis? Aqui eu vou abrir aqui para as respostas. E sabe aquele professor chato, assim, que tu acerta a resposta, mas não é exatamente o que ele queria? Tem disso, né? Mas eu vou abrir aqui. Não vou conseguir ler no YouTube, porque eu não consigo caminhar e mascar chiclete direito. Estou quase chegando lá, falta pouco. Mas não consigo pensar no que falar aqui, ler e ainda ler coisa no YouTube. Então, eu vou abrir o microfone e eu queria essas respostas aí, umas 5 respostas, então tá bom. O que eu preciso? Qual é o insumo mais importante para poder atingir os níveis de qualificação do Terra? Isso é uma pergunta, como dizia um professor, isso é uma pergunta. Não se preocupe em errar, que a maioria vai errar, como eu disse. Hã? Eu estou dizendo para o pessoal, um de cada vez, né? Um de cada vez, tá bom. No meu ponto de vista, são pessoas. Pessoas, ok? O colega falou em pessoas. Qual é a outra opinião? Qual o principal insumo que você precisa para atingir os níveis? Intensidade e tempo. Intensidade e tempo. Então, já temos aqui pessoas, intensidade e tempo. Beleza. Mais resposta? Versamos de 5 para... Hã? Líderes. Líderes. Então, pessoas, intensidade, tempo, líderes. Ok. Que mais? Foco e determinação. Foco e determinação. Então, olha que legal tá ficando, em pessoas, foco, determinação, líder, intensidade e tempo. Ótimo. Mais uma contribuição, por favor? Força de ação. Como é que é? Eu acho que é ação. Força de ação. E alguém falou planejamento. Ação. Essa Um última eu não porquê vi. forte. Porque é forte. Perfeito. Acho que já temos uma boa amostra. Então, colegas, o que você está falando, estão falando que é totalmente certo, não tem nada de errado aqui. Agora, o que vai pagar vocês de acordo com a qualificação é um computador. E esse computador, na hora que ele for fazer a leitura para te bonificar como diamante, do Diamond presencial, Diamond como Gold, ou como Silver, como Premier, ou como Elite, essas coisas que vocês falaram são importantes. Se não tiver isso, não tem negócio. Agora, a leitura do computador vai ser algo chamado PV, ponto valor. Pelo ponto valor, pela quantidade é que nós vamos chegar lá. Então, claro que tudo isso que vocês falaram vai levar a PV, com certeza, mas a medição é PV. Então, o que eu mais preciso, seja lá quais circunstâncias, é algo chamado PV. E justamente é aí que eu vejo um erro muito forte. De onde vêm os PVs? Eu vejo falando assim, eu só vou cadastrar pessoas fortes, só vou cadastrar pessoas com iniciativa, só vou cadastrar líderes. Eu ouço aí direto. Gente, precisa PV. Se o PV vier do meu cunhado, da minha sogra,
do inquilino que não pagou meu aluguel. Gente, não importa, é PV, precisa de PV para qualificar. Depois o sistema ele vai filtrando quem é bom, quem não é bom, quem você precisa dar mais assistência, quem você vai deixar meio que quietinho ali. Então, nós precisamos de PVs. O sistema vai fazer os cálculos através de PVs. Então, de onde que vem o PV é bem-vindo. Então, às vezes, vou apresentar para aquele cara ali não vai me levar a resultado nenhum. Se eu estou com tempo vago, eu vou. E ele quiser me ouvir, eu vou. Porque talvez eu esteja certo. Ele não vai me levar a resultado ninguém. Nenhum, mas ele pode conhecer outra pessoa. E é muito comum as pessoas, quem que poderia me indicar que teria interesse? Gente, a Tatá, a Maria, o Zé, porque as pessoas querem tirar a pressão delas e te indicam outras. Então, ou seja, não fica selecionando. Se você está com tempo vago, apresenta para todo mundo que você puder. E não esqueça. Tudo bem, tu não tem aqui essa visão empreendedora, mas tu gostaria de usar produtos para o teu dia a dia, tu precisa desse produto. Só que é um presente da terra que tu está trazendo na tua casa. Tu conhece pessoas que teriam interesse, ou seja, esteja em movimento, não tem bola perdida. A gente erra muito nos julgamentos. Quem está aqui na sala comigo sabe. Você apostou em pessoas que não era tudo aquilo, pessoas que você achou que não era tudo aquilo, se tornaram tudo aquilo. E através de uma pessoa que não tinha muita expressão, você chegou noutra, que é uma pessoa boa. Então, joga a tarrafa, né? Eu sou pescador, não dos bons, sou pescador. Joga a tarrafa e deixa os peixes virem, depois seleciona. Mas quando tu pescar, se tu disser, eu pesquei 50 quilos de peixe, se um peixe tinha 100 gramas e outro tinha 1,5 kg, não importa, tu pescou 50 quilos de peixe. Depois tu vê os peixes que são bons e o resto tu devolve para a água. Então, o que eu quero dizer, colegas? Não tirem a visão dos PVs. Vocês precisam de PVs, precisamos de PVs, é dali que as comissões são calculadas. E agora, indo mais em detalhe, a gente precisa desses PVs no lugar certo, ou seja, não adianta só ter PV. O PV tem que ser no lugar certo. Então, o exemplo que eu dou é o seguinte, tu quer construir uma casa e tu precisa primeiro dos alicerces. E te dão 36 tijolos para construir as bases dessa casa. Tu precisa pelo menos de 4 alicerces, né? Te dão 36 tijolos. O que acontece? Tu vai precisar colocar 9 tijolos em cada coluna. Se você colocar 10 tijolos numa coluna, na outra 8, não deu brique. A casa não vai ficar com estabilidade. Então, ou seja, não é também só entrar PV, tem que entrar PV no lugar certo. E quem vai controlar isso somos nós, não é quem está lá embaixo ou está lá no meio do processo produzindo PVs. Nós temos que controlar. Então, claro, frear, dificilmente vai frear, mas às vezes, para aí, aqui está muito forte, eu tenho que meio que deixar aqui, fortalecer lá. Se vocês perguntarem qual é a única coisa injusta que tem nesse modelo de negócio, é essa. Isso é uma injustiça, existe. O exemplo que eu dou dos filhos, você tem 2 filhos. Um filho é a coisa mais querida, faz tudo, tem que fazer em casa, na escola, nunca vem nota vermelha, é o filho dos sonhos. E tem outro que, misericórdia, só para me dar cabelo branco, me cair os dentes, te tira um monte de energia. Qual é o filho que você se preocupa mais? Qual é o filho que você está ali? Então, é assim no multinível. Você tem 2 equipes. Essa equipe aqui, nossa, vai nos eventos, mostra o plano, cadastra, está dando um monte de PV. E essa aqui, misericórdia, está horrível. Aonde você vai aplicar esforço? Você precisa equilibrar as 2 pernas, senão você não anda. Então, ou seja, nós precisamos de PV, mas cabe a você controlar o fluxo de entrada desses PVs. Daqui a pouco você vai ter que fazer 80% de esforço numa rede e 20% em outra. Ou daqui a pouco você vai ter que fazer 99% de esforço numa rede e 1% noutra. Porque não adianta uma rede explodir e as outras não. Você precisa que os PVs sejam ordenados. Está sendo gravado essa reunião aqui. Bom, no YouTube fica tudo gravado, né? Então, por exemplo, tem algumas coisas, colegas, que é possível fazer. Por exemplo, tem pessoas que só querem saber do produto, elas não estão preocupadas com o nível de qualificação, e o fato delas não se ativarem não vai prejudicar nenhum ascendente delas, nem poder ter esse resultado. Então, acordando com as pessoas, olha o que eu estou dizendo, acordando com as pessoas, é possível você, com essa concordância, colocar PVs em onde você precisa. Eu não preciso de PV aqui. As pessoas concordaram comigo, querem me ajudar,
eu posso fazer a compra da Maria no nome da Joana, com autorização da Maria, autorização da Joana, entende? Então, quando você está por fechar um nível, gente, tem que usar todos os recursos possíveis, e às vezes o recurso é esse, é você poder tirar PV onde não precisa, a pessoa não está nem aí, ela concorda, ela não se opõe, ela entrou em acordo com aquilo, os ascendentes também, porque eles querem te ajudar, ou seja, você não fez nada errado, você fez tudo combinado, e aqueles PVs serem inseridos aonde você precisa, não existe pecado nisso, quando for combinado. A mesma coisa promoções, nós podemos fazer promoções, porém as promoções têm que ser para a rede fechada e não para a rede aberta. Não posso colocar uma promoção numa rede aberta. O que é uma rede aberta? Por exemplo, Instagram, Facebook, é uma rede aberta. O que é uma rede fechada? E-mail, vou direcionar para quem eu quero. WhatsApp, vou direcionar para quem eu quero. Então, ou seja, não tem nada de errado fazer promoções. Tem uma vez que eu fiz uma promoção assim, ó. Deu aquele negócio lá de compra 1, ganha 3, lembra? Compra 1 e leva 3 no povo. Gente, eu fiz uma promoção, compra 1, leva 6. Todo mundo comprou. Imagina, o cara comprava 1, levava mais 2 à empresa. Eu ajudava ele com 1 e levava mais. Resumo, o cara comprava 1, ganhava 6. Eu tive que fazer isso, estava ali mal, estava na UTI para fechar um nível. Foi um sucesso. Tive até que dizer, para, segura. Fecha as portas aí, por quê? Porque todo mundo quer barbado. Então, em geral, as pessoas vão dizer sim para você se ela vê uma vantagem. Ninguém vai entrar porque você é queridinho, a não ser tua mãe, a tua vovó. O resto vai ter que ver uma vantagem. E cabe aos experientes enxergar esse tipo de vantagem. Então, ou seja, PV, colegas, é tudo. Então, tem que ser gerado PVs e, ao mesmo tempo, tem que saber aonde coloca esses PVs. Daqui a pouco, você vai se arrepender por ter posicionado uma pessoa antes da hora. Se tem lá 35 dias, por que eu vou fazer aquilo tão rapidamente? Espera, calma, respira, relaxa. Se não tiver um motivo, dá uma esperada ali para onde você vai posicionar as pessoas. Então, o que eu tenho percebido? Que as pessoas que têm crescido na doTERRA são pessoas inteligentes que usam estratégia, não é só esforço, não é só baixar a cabeça aí trabalhando. Então, desculpa o termo, espero não ferir ninguém, mas o PV é algo sagrado, gente. Não bota PV à torta direito, aquele PV pode fazer falta. Então, tenha muito cuidado com os PVs, ok? Bom, então, a nível geral, assim, eu preciso ter uma planilha de controle, ou seja, quando a gente pegou a meta de fechar Silver, tinha lá uma planilha de quem seriam os elites. E aí, quando estava bonitinho ali, era verde. Quando estava ruim, era vermelho. E a mesma coisa quando a gente foi chegar a diamante, tinha que ter 12 elites ali na base. E quando vai chegar presidencial, tem que ter quantos elites ali na base? Já fizeram a conta? É um monte, a planilha fica comprida. E aí, um é verde, tá legal, vai ter um monte de vermelho que tu vai ter que se preocupar. Então, não tem assim como chegar sem ser dessa forma. Tem que ter essa planilha para controlar. E tem que estar o nome das pessoas e tem que ter essas cores, né? Cada integrante tem que saber exatamente a função. Se você precisa ajudá-lo a ser elite ou se manter elite naquele mês, a pessoa tem que saber disso. Ela tem que estar informada disso. Olha, se tu furar, tu não vai te qualificar, o Silver vai se quebrar, o Diamond assim vai. Ou seja, uma escalada de... Então, a pessoa tem que estar ciente disso. E tem pessoas que você não explicar, ela não vai entender. E depois que você explicar, pergunta, tá, agora me resume o que tu entendeu, qual é a tua função, qual é o teu papel. E você vai se apavorar. Muitos não vão ter entendido nada. Não é, você vai ter que explicar de novo. É assim que funciona, não tem outro jeito. Definir a frequência das aferições. O que é esse nome bonito aí? A pessoa tem que chegar a 3.000 pontos para ser elite. Gente, dia 10 tem que ter 1.000. Dia 20 tem que ter 2.000. Dia final do mês vai ter que ter os 3.000. Claro que, às vezes a pessoa começa sozinha e ela vai demorar um tempo para ter tantos PVs. Depois vai ter mais gente ajudando ela e aquilo, né, vai ser mais rápido. Mas não se iluda, não se iluda muito com isso. O melhor é assim, dia 10 não tem ali os 1.000 PVs, já começa a sofrer, fazer fiasco, enlouquecer. É melhor fazer isso quando dá tempo, deixar para enlouquecer no final do mês. Então, divida a meta em períodos de tempo semanal
a cada 10 dias, que fica mais linear, a cada 15, mas não deixe esperar para o final lá que vai cair maná do céu, que não vai. Então, divida, não pode ser umas metas sem fundamento, assim, eu vou fazer 36 mil PVs de diamante, hoje é dia 15, dia 14, e eu tenho 4 mil PVs. Tudo bem, se for essa a realidade, enlouquece agora, não deixa para enlouquecer depois, certo? Bom, como é então que você vai fazer essas aferições? De que maneira? Você vai falar com as pessoas quantas vezes por semana, quantas vezes por quinzena, quantas vezes por dia? Quando foi para a presidencial era diariamente. Diariamente tinha uma live aqui, e se alguém não estava, meu, acorda aí, cara, pô, tu é louco, nada pode dar errado. Então, as pessoas têm que saber, olha, quando é que a gente vai se reunir, como, vai ser por live, vai ser por WhatsApp, está num grupo, vai ser uma reunião presencial. Então, tenha isso definido com a equipe, ok? Agora, se você não tem isso definido com a equipe, não adianta depois botar a culpa na pessoa, ficar correndo atrás dela. Ela não sabia da regra, ou botar uma regra de cima para baixo. As pessoas têm que aceitar que têm que se comprometer. Então, tudo isso tem que ser definido, a proporcionalidade de PVs, e de quando em quanto tempo vocês vão se reunir para avaliar como é que a situação está. E volto a frisar, não creia em milagres, sim na lógica. Não fica aí otimista demais, que não é assim que funciona. O tal do Murphy existe, certo? Então não é para ser pessimista, mas também não pode ser otimista demais. É o tal do pêndulo, né? Não pode ser nem tanto para a esquerda, tanto para a direita. O pêndulo tem que ficar bem ajustado. Um defeito muito grave que eu aprendi com a minha cadastradora Marisete. As pessoas logo, por exemplo, que chega a Silver, elas começam a administrar. Eu já corri rua, já apresentei, já cadastrei, agora eu vou coordenar. Não é desse jeito. Se você está buscando a meta, você naquele mês tem que ser o maior gerador de PVs. Não pensa que vai ser diferente. Eu vou bater Diamond e eu não vou cadastrar quase ninguém. Você vai sim. Se você não fizer isso, pessoas dificilmente vão fazer. Então, não se iluda. Naquele mês que você resolveu que vai atingir um novo nível, você vai ter que trabalhar para caramba. Vai ter que ser o exemplo do exemplo, em produção, e não só falar bonito. Não vai andar a falar bonito. Vai ter que mostrar resultado. Para isso tem que trabalhar. Então, resumidamente, o que eu preciso fazer para que esse negócio dê certo? Eu preciso apresentar, e apresentar. Não tem outro jeito, colegas, não tem uma outra forma. Se você tivesse uma loja caríssima no shopping center, você estaria com essa loja aberta. A loja fechada, não tem como o cliente ir lá e comprar. Então, o que a loja fechada aqui? Eu não estou apresentando. Não tem outro jeito, é diretamente proporcional. Quanto mais você apresentar, mais resultado você vai ter. Claro que tem que apresentar bem, você vai se criticar para fazer o melhor possível, mas não creia assim que as coisas vão acontecer sem apresentação. Pode ser a um, pode ser presencial, pode ser via Zoom, pode ser uma live, pode ser eu mandar um vídeo para a pessoa e ela assiste lá e eu aqui, vou trocando ideias, mas tudo se resume a apresentar. Se você não tiver várias apresentações, seja várias pessoas conectando ao sistema, tu pode analisar à vontade, pode planejar, pode fazer controle, que nada vai dar certo. O motor aqui é apresentar é que traz PV. O Roberto Justus, ele diz que ninguém resiste a uma boa apresentação. Quem não vai querer ganhar mais dinheiro e saúde, gente? Quem? Só se eu não apresentar direito, ou se eu não apresentar. Então, tem que apresentar, não adianta querer encurtar o caminho. Eu vou achar uma fórmula mágica aqui. Não, você vai ter que estar em contato com pessoas. Isso chama-se apresentação. Pode não ser formal, pode ser a pessoa viu um vídeo que você gravou, uma postagem que você fez, mas você está apresentando um conceito novo a ela, um sistema novo, uma linha de produtos nova. Então, todo o grande resultado vai estar baseado em apresentar. Então, quando você estiver fazendo gestão da sua equipe, pensa nisso. Quantas apresentações as pessoas estão fazendo? Lembra que a Mayara disse, eu não aguentava mais ouvir minha voz. Eu não aguentava mais, porque toda semana era a mesma coisa. Então, se alguém quiser um segredo para crescer na Doterra, apresentar. Não, mas uma outra dica, apresentar. Não, mas puxa aí o coelho da cartola. Apresentar. Tá, mas me dá a tua carta da manga. Apresentar. É isso. Tudo se resume a isso.
Questão de fechamento, né? O erro muito comum é as pessoas irem pelo kit mais baixo, ou às vezes até com os R$ 90. A água sempre vai escorrer pelo caminho de menor resistência, então não faça isso. Aprenda as vantagens do kit maior, lá, o kit de 2.990. Não vou também querer que comercialize o de 15 mil, também não é isso. Mas procurem entender por que aquele kit é o melhor. E comprem essa ideia, entendam, puxa, eu estou ganhando aqui quase o dobro de produtos. Se eu fizer RP, eu vou chegar na metade do tempo no máximo de desconto possível. Procure entender e acreditar nisso. Ainda vou ganhar PVs extras, ou seja, entenda bem isso e comece por aí. Vê que não vai dar, aí baixa para o do meio. E aí, quando a pessoa vai explicar o do meio, tu não explica o do meio. Tu vai lá para o terceiro e explica por que o do meio é muito maior que o terceiro, né? Porque pelo dobro do preço praticamente já vai ter o triplo produto, só vem difusor de graça. Ou seja, colega, se você conseguir fazer esse gol, você chegou, no caso, na mesma distância, andando 4 vezes menos. Porque se a gente pegar aí 100 PVs ou 120 para 400, eu vou precisar de 3 a 4 cadastros para representar um. E mesmo que seja o kit 200 PVs, eu praticamente vou chegar assim no resultado com a metade do esforço que eu precisaria. E quanto menos pessoas na rede, isso vai dizer menos encrenca. Quanto mais pessoas, é mais encrenca. Então, ou seja, procura entender isso aí, procura comprar essa ideia e depois realmente passar essas vantagens para as pessoas. Agora, claro, não deu certo, tudo bem, vamos lá com 120 PVs, né? É o que deu. Aqui, então, são fotos, né, de quando a gente chegou nesses níveis aí. Nós não chegamos lá, vocês nos colocaram lá. Então, a gente fica muito feliz em poder ajudar, poder retribuir. Toda vez que alguém nos chamar, a gente vai estar aqui, dizendo que sim, que a gente pode ajudar, porque realmente é uma retribuição. Então, sou muito feliz por conhecer essa empresa, por conhecer esse trabalho. Realmente é um trabalho sagrado. A Doterra é uma empresa maravilhosa, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Se um dia vocês me verem falando mal da empresa minha interna, que eu tô no meu mau juízo, pode botar a camisa de força, porque eu não estou bem. Então, não tem pegadinha aqui, ninguém tem má intenção, a empresa procura realmente fazer o melhor para cuidar de cada um dos seus membros. Não adianta procurar lá fora, eu já vim de outros caminhos, sei que o mar lá é tortuoso e aqui realmente nós estamos num ambiente seguro. Então, analise, planeje, controle e execute. Não precisa mais nada a não ser disso. Ou seja, analisar, planejar, controlar e executar. E as coisas realmente vão acontecer de acordo com o esforço e no devido tempo de cada um. Encerro por aqui as minhas palavras, né, e fico à disposição para eventuais perguntas que poderão surgir, ok? É isso aí, coisa boa demais. Galerinha, tem alguma pergunta? Gente do céu, que entrega, hein? Planejamento aqui é o caminho. Hoje, meus discípulos garanto que estão cheios do papel, né? Gente, pelo amor de Deus, hoje vocês pegaram papel e caneta, né? Papel e caneta. Meu Deus do céu. E vários insights no meio do caminho, né? A gente é do papel e caneta. Gente, você tem alguma pergunta? Se vocês não têm alguma pergunta, eu tenho uma pergunta para fazer. Agora, se você tem, abre teu microfone aí e faz sua pergunta. O mais que pode acontecer se a pergunta for difícil é eu ficar branco, mas que isso não vai acontecer. Então, podem perguntar à vontade. Então, eu vou fazer uma pergunta. Panatier, planejamento, né? A gente se planeja, a gente define o mês que vai fazer o diamante e define tudo. O que uma pessoa que está há bastante tempo no negócio faz? O que você direcionaria uma pessoa que está há bastante tempo no negócio e ela tem aquela situação de dizer assim, mas eu não tenho mais contato. Ela quer trabalhar, quer fazer, mas como resolver eu não tenho mais contato? Então, tem uma máxima, né, que diz assim, não tem mais nenhum contato, não. Então, cada novo contato que tu apresentar, eu vou te dar R$100. E a pessoa ligeirinho vem com uma lista grande, né? Então, na realidade, o que é essa pessoa que diz que ela não tem contato? Ela está julgando, dizendo que as outras pessoas não querem Doterra ou não são para Doterra. Quando eu digo isso, que eu não tenho contato, eu estou julgando pela pessoa, essa pessoa que não vai querer.
Essa aqui, se quiser, não vai fazer nada. Ou seja, eu estou julgando as pessoas. Agora, vamos olhar para dentro de nós mesmos. Se eu estou na doTERRA há meses ou até mesmo alguns anos e eu não cresci, gente, desculpa falar disso, quem sou eu para dizer que tal fulano não vai crescer ou que ele não vai querer? Eu não tenho autoridade para dizer isso, porque se eu estou aqui e não cresci, como é que eu vou dizer que o outro também não vai? Então, eu resumo, já começo um erro crasso, porque eu estou dizendo que as pessoas vão ser alguma coisa que eu estou sendo, nesse sentido, entendeu? Então, ou seja, colegas, não tem como adivinhar. Apresenta para quem quiser te ouvir, não julga ninguém, porque aquela pessoa pode realmente não ser tudo isso, mas ela vai conhecer alguém, direto e indiretamente, que vai te ajudar a crescer. E se ela não for tudo isso, comprar algum produto, aqueles PVs te ajudaram na escalada, você precisa de PVs. Então, ou seja, apresenta o plano, apresenta, faz isso sorrindo, faz isso com ânimo. Se você não tem resultado, se espelha no resultado de outras pessoas. E assim, ó, eu diria, eu já vi pessoas que eu julguei, aquele ali, não, e já a pessoa andou, não vou dizer que é diamante, mas pelo menos já é gold, já ganha lá 12 a 15 pontos, tá feliz da vida, porque já tem, claro, a pessoa que está mais anos e é gold, ela já tem um valor residual interessante, então 12 a 15 mil é tranquilo, e a pessoa não teria como ganhar isso em outro segmento. Então, ou seja, colegas, tá fácil aqui, nós não temos concorrente. Olha nos Estados Unidos lá, quem já foi lá, é virado empresa de vendas diretas. Aqui não tem, quem vai concorrer com a doTERRA aqui? Não tem uma empresa séria, uma empresa forte. Por isso que a Maiara levou o tempo que levaram 11 anos lá fora. Por isso que o Ezequiel fez algo que levaram 4 anos para fazer lá fora. Nós não temos concorrente aqui. Nosso concorrente é a farmácia. E acabou. Então, se você não é diamante ainda, não tire o foco. Busque o diamante. Busque o diamante. Financeiramente é muito bom. É algo que você precisa achar 12 pessoas que queiram ser elite, se você é elite. Agora, cá entre nós, se você não é elite, está pensando em ser diamante, desculpa, está fora, está longe. Primeiro, se torne elite. E uma vez que você se tornou elite, pensa, gente, é impossível achar 12 pessoas que queiram fazer o que eu fiz, que queiram também ser elite? Não é impossível. Essa baita terra aí tem 7,3 bilhões de pessoas, eu preciso achar mais 11? Não é tão difícil assim. E a gente costuma dizer, né, que se a pessoa não tiver pelo menos 4 pessoas que confiem nela, não pode nem morrer, porque tem que ter 4 para segurar o caixão. Então, ou seja, colegas, não deixe assim alguma coisa que não é tão difícil assim parecer que é tão difícil. Eu trabalhei numa empresa chamada Forever Living, que estava há 32 anos na América do Sul, em vários países, e tinha um diamante. E eu acreditava que eu ia ser o segundo, terceiro ou quarto, eu acreditava que eu ia ser. Gente, nós estamos há 4 para 5 anos, tem mais de 330 diamantes, por que você não vai ser o próximo? É real, não é uma utopia do Terra, é uma realidade. Agora, se você acreditar que você não vai ser, você está certo. Você está certo, então mude a sua crença, né? Faça o que tem que fazer, olhe para as pessoas nos olhos, não apresente só para apresentar, faça que seja um impacto, mexa com a pessoa. Se você não sabe fazer isso, assiste lá o Agora Vai, toda semana. Durante muito tempo a gente se pegou naquela parte da Semana Diamante, lembra? Que ele promoveu a Semana Diamante. Agora, digamos assim, que o Agora Vai, ele é um upgrade daquilo ali. Então, assista, ali estão os melhores, gente. Eu não estou dando aula ali estão os melhores. Estão os caras bons mesmo. Aprenda com aquelas pessoas ali, faça o que está ali, que não tem, é correr para o abraço e ser feliz. Sensacional, sensacional. Meu amigo, muito obrigado. Eu queria saber se mais alguém tem mais alguma pergunta, senão nós vamos deixar o Panatia descansar aí. Eu não sei ler coisa de YouTube aí. De YouTube eu tô fora. Deixa eu ver aqui. No YouTube acho que não tem também. Deixa eu ver aqui. Tá, vai olhar ali. O meu aqui, eu sou bem limitado com tecnologia. E como deu a pane na energia elétrica ali, eu saí correndo com o notebook embaixo da mão. E para lembrar a senha do meu YouTube, que acho que a última vez que eu digitei a senha do meu YouTube, acho que eu tinha 22 anos de idade. Digitei no outro computador.
Tinha cabelo ainda? Tinha cabelo? Eu tinha cabelo ainda, a última vez que eu digitei a senha do YouTube. Daqui a pouco alguém que está no Zoom pode ver ali no YouTube, né? Se tem alguma colocação ali. Acabou de conferir. Acabou de conferir ali. Não tem uma pergunta ali. Então, meu amigo, eu queria te agradecer fortemente. Eu quero te encontrar pessoalmente para poder te dar um abraço e dizer muito obrigado pela entrega. Como sempre, hoje não é a primeira vez que eu estou lhe assistindo e que eu estou aprendendo com você. Eu espero, quando eu estiver nesse mesmo momento de caminhada, poder chegar perto de onde você chegou aí, porque é uma construção, é uma coisa muito, muito legal de se ver e de se espelhar, viu? Porque quando você falou lá que eu era o único fundador pobre, quando eu entrei para fazer esse modelo de negócio aqui, todo mundo que ouviu minhas primeiras apresentações ouvia dizer que eu vendi o almoço para comer a janta. Eu vendi o almoço para comer a janta. E graças a Deus, trabalhou muito e deu certo. Até aqui, até esse nível de diamante, mas eu espero te encontrar aí e dizer assim, cheguei no presidente também. Então, meu amigo, com certeza. Muito obrigado aí pela noite. Thay. É só agradecer, né? E olha, vou repassar aqui coisas que nós escutamos de várias pessoas. Adoro ouvir o Panatier, adoro ouvir ver a humildade que ele tem. E isso é uma característica tua que eu acho incrível, assim, como você passa para a gente com simplicidade o que tem que ser feito. Então, agradecer mesmo, né? Por todas as pessoas que estão aqui, por todas que já agradeceram ali no YouTube também. As pessoas agradeceram muito. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar disposto a estar aqui com a gente hoje. Tá certo, eu agradeço e realmente eu queria assim que vocês pudessem me usar como exemplo nesse sentido. Quando eu digo que eu era uma pessoa pobre, eu era pobre mesmo. Quando eu nasci, meu pai era pedreiro, minha mãe lavava roupa para fora sem ter água. Então aquele negócio dos baldes ali era real. Ela usava baldes, carregava baldes, eu grudadinho nela ali. Então eu vim de baixo. Minha família toda é constituída por pessoas de baixo poder aquisitivo. E essa questão também racial é uma coisa forte no país. É mais difícil quando você é de um grupo racial que seria minoria, ter uma ascensão. Eu lembro quando eu me graduei, gente, eram 300 alunos, eu era o único que, digamos assim, não sei porque que chamam de cor, mas eu era o único de cor. Quando eu fiz MBA, a mesma coisa, mestrado não foi diferente. Então, isso é um ponto a mais. Então, vocês têm um exemplo de alguém que era pobre, que mudou a vida financeira com a Doterra e que era, digamos assim, de um grupo racial, vamos dizer assim, um pouco mais desprestigiado, que conseguiu, com a Doterra, dar a volta por cima. Não foi com outra coisa, não foi com futebol nem com música, foi com a Doterra. Então, isso deixa as portas abertas para qualquer pessoa, por mais, digamos assim, desqualificada que ela se sinta, entrar aqui e fazer a diferença. Então, nós não estamos num sistema que ilude as pessoas, não estamos num sistema real. Se você entrar aqui com as suas dificuldades, você vai trabalhar com esforço, de maneira séria, de maneira correta. Como o Felipe falou, pessoa com credibilidade, ela vai ser ouvida e vai crescer. Então, não é... Quando diz ali que tem 17 mil vagas para diamante, gente, isso foi calculado, não é uma coisa que alguém chutou um número ali. E é 17 mil vagas se ninguém fizer mais filho aí. Se fizerem mais filho, as vagas já aumentam. E eu acho que tem uns aí que vão fazer, pela carinha aí que estou vendo aí, vão produzir ainda, né? Então, está tudo certo, estamos no caminho correto, vamos crescer cada vez mais e sermos cada vez mais felizes. É isso aí, gente. Meu amigo, muito obrigado. Gente, obrigado aí por vocês estarem conosco. Eu desejo para vocês minimamente esse diamante na vida de todos vocês. Espero que, assim como para mim foi valioso, para vocês também tenha sido valioso. E nos despedimos aqui, né? E obrigado ao pessoal que estava acompanhando pelo YouTube também. No YouTube. Obrigada por todo mundo que participou aí. Então, super beijo e até semana que vem, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Joinville, nos vemos. Tchau, tchau. É isso aí. Dia 23 nós estamos lá, 22, 23. Bora. Tchau, tchau. Tchau, meu amigo. Tchau.